O conhecimento sempre enriqueceu a minha vida. Eu, quando era jovem, meu pai era representante comercial, vendedor de material escolar. E eu tinha um estojo pequenininho, o estudo é a luz da vida. Eu olhava para aquilo, eu levava aquilo a sério. O estudo é a luz da vida. Então, o conhecimento tornava as pessoas mais produtivas, ao mesmo tempo aumentava a competitividade das empresas, daí os MBAs, para aumentar a competitividade das empresas, e, ao mesmo tempo, a prosperidade das nações, a riqueza das nações. Você pegar os países mais avançados, relativamente sem recursos naturais, Israel, Japão, eles não têm recursos naturais, não tem nada. Cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque o país é pequenininho, a população já está grande e não tem recursos naturais, não tem nada. A mesma coisa a Coreia. E eles se desenvolveram na base de educação, ensino. Né? Então, a tese me entusiasma. A experiência de governo foi uma experiência muito difícil, mas, ao mesmo tempo, nós achamos que colocamos o Brasil, pelo menos nós fizemos essa digamos assim, essa mudança de rumo. Eram 40 anos de gastos públicos crescentes. Nós somos o primeiro governo que saiu com gastos menores do que quando chegamos, apesar da pandemia. É a única economia no mundo, tirando uma cidade-estado, que é Singapura, e um país árabe, que é a Arábia Saudita, que tem muitos recursos, é o único país no mundo que saiu da pandemia com a dívida menor do que quando entrou. A média, quem tinha 100% de dívida PIB saiu com 110%. Quem tinha 80% saiu com 90%. O Brasil tinha 76%, saiu com 73%. Nós somos uma geração que, graças ao conhecimento de economia e à colaboração de todos que se envolveram nisso, vocês, inclusive, quando foram lá, fizeram a entrevista, ajudaram a divulgar o que nós estávamos fazendo, isso produziu um resultado extraordinário para o Brasil. Nós somos uma geração que pagou pela guerra, não deixamos nada para filhos e netos pagarem. Nós enfrentamos a dificuldade, nós saímos bem e estamos no rumo da prosperidade. Eu lembro que você falou isso quando a gente visitou lá, né? De que, putz, se a gente não pagasse essa conta de alguma forma, a gente deixaria essa conta mais cara para os nossos filhos, netos, etc. E aí, assim, foi uma montanha-russa, né? Pelo que você está falando, muitas experiências, pô, frutos muito bacanas, momentos muito desafiadores, e no meio disso uma pandemia completamente inesperada mesmo, né? Sim. Assim, pô, loucura isso. Agora, olhando para tudo que aconteceu, né? Você ainda voltaria para a política? Assim, sei lá, se o Lula te convidasse para ser ministro do governo dele, você toparia, por exemplo, uma coisa dessa? Olha, eu devo dizer com a maior sinceridade do mundo, só em caso de guerra mundial. Bom, mas Porque, você está disposto a servir, pelo jeito ainda. porque, imagine, eu, quando estava ajudando um candidato de centro na eleição de 2018, esse candidato dizia para mim, você vai ser meu ministro. Eu dizia, não, eu já estou velho, estou chegando aos 70 anos e eu estou envolvido justamente em difundir educação, em fazer investimentos. Meus investimentos todos estavam já concentrados em área de educação. Eu acho que eu já cumpri um ciclo de vida. Quer dizer, eu fui um estrategista financeiro de banco, que eu fundei, depois ajudei a fazer várias empresas educacionais, e eu achava que eu não iria mais para o governo. Eu me lembro que uma vez o ministro Dornelles, logo na eleição direta, quando o Tancredo Neves ganhou a primeira eleição, não foi a primeira eleição direta, foi a primeira eleição indireta, 1984, 85, ele nomeou o Dornelles, hoje deputado federal, era ministro da Fazenda. E o Dornelles pediu 3 nomes para o Mário Henrique Simons e 3 nomes para o Delfim Neto. E o meu nome era o único nome comum para o Banco Central. Então eu fui sondado para o Banco Central. E eu me lembro, na época, o Mário Henrique Simons, o próprio Mário Henrique Simons, que tinha me dado uma força para fundar o banco, tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, eu fui a ele e perguntei, professor, o senhor me deu força para fundar um banco. Aí agora, um ano depois, o senhor dá o meu nome para ir para o governo, estou sendo convidado para o governo e tal. Ele falou, Paulo, você já tem independência financeira? Eu disse, não. Então não vai agora, não. Eu dei o seu nome porque acho que você é um jovem competente e tal, você pode ajudar o país, mas não faça como nós brasileiros fazemos, não. A gente vai cedinho para o governo, fica famoso e depois vai ganhar dinheiro em cima da fama que a gente conseguiu. Faça como os americanos. Em vez de fazer experiências com o país para aprender e depois usar essa experiência para enriquecer, faça o contrário.
Os americanos primeiro fazem experiências pessoais, o primeiro terço da vida você estuda bastante, o segundo terço você adquire sua independência financeira, e no final da sua vida, já mais velho, experiente, fez tudo o que tinha para fazer, vai e sirva a nação. Então, quando esse candidato desistiu, eram liberais e conservadores de um lado, o socialismo do outro lado, ou social-democracia, que é uma forma leve de socialismo, mas é o social-democrata, é um socialista democrata. Eu achei que era uma obrigação, um governo que tinha sido devastador financeiramente, era uma obrigação ir lá e tentar consertar. Eu acabei indo, e quando chegou o Covid, evidentemente, interrompeu os planos mais avançados que nós tínhamos, mas eu acho que, pelo menos, deu-se para perceber o vigor de uma economia quando ela usa as ferramentas de mercado, não é? Então, controle de gastos, reduz os juros, o investimento privado, 900 bilhões de reais já encomendados em investimento para os próximos 10 anos, em energia, em transporte, em cabotagem, em concessões, privatizações. Isso já tem um pipeline aí de investimentos preparados para os próximos 10 anos. O Brasil já está no caminho da prosperidade.